Fala, contador! E aí, vamos para a nossa quinta aula. Hoje nós vamos falar sobre precificação. E eu tenho certeza que se você está querendo aí realmente sair apenas da sou um contador e se tornar o dono do seu negócio, por mais que negócio contábil, esse é o vídeo certo. Então, se você quer tirar suas dúvidas sobre precificação, fica aqui comigo. Muito bem, olha só. Qual é o órgão que nós temos que respeitar quando a gente está falando sobre regras e alguns cuidados? É o CFC. Então nós temos que ter alguns cuidados para não ferir alguns princípios. E existe algum deles, por exemplo, que é, por exemplo, a lei da concorrência. Então, se você tabela o teu preço e anuncia ele, existe um cuidado aqui para você não ferir esta lei. Júnior, eu não estou entendendo. Fato, é uma situação um pouco delicada, tá? Até porque tem muitos contadores tabelando seus preços, anunciando na internet, e isso, de certa forma, não é correto, tá? Porém, o pessoal faz. É uma escolha, né? É evidente que o errado não vai se tornar certo porque todo mundo faz. Porém, você tem a tua escolha também. Eu quero trazer aqui para vocês o método que eu uso, a forma como eu faço, dar uma dica de como vocês podem fazer para evitar também cuidar aí para não ferir alguns princípios, né, do nosso CFC. Uma coisa bem legal de você iniciar já sabendo é que existem alguns critérios, segundo o nosso código de ética, lá na NBC-PG, página 1, que coloca alguns valores que nós podemos utilizar para precificar o nosso produto. E eu trouxe eles aqui. Então você pode levar em consideração alguns caracteres, alguns princípios. Você pode ver a relevância desses princípios na hora de fazer a precificação. Então você vai fazer um preço. Vamos imaginar que chegou um cliente lá. O cliente acabou de chegar no escritório e a gente quer, naquela negociação, definir o preço para o cliente. O que é legal você levar em consideração, inclusive está lá na NBC? A complexibilidade e o escopo do serviço, quão difícil é de fazer aquilo e o que tanto você precisa entregar para o cliente. É folha, é fiscal, é contabilidade, é uma empresa do simples, é uma empresa do regime normal. Então, a complexibilidade e o escopo são fatores a se considerar. 2, mais ou menos o tempo que você vai levar para fazer o trabalho daquela empresa, em horas, mês, digamos assim. Então, quanto tempo você acha que você levaria? Você calcula a complexibilidade e determina o teu tempo. Oportunidade de perder outros trabalhos, ou seja, se eu assumir esta empresa, o que eu estou ganhando com isso em relação até a parte comercial? Será que isso vai me trazer outros clientes ou não? Ou vai me tirar tempo de estar atendendo outros clientes? Porque eu vou ter que focar sozinho ali, ou a minha equipe, algumas pessoas. Então, as horas da equipe também contam. Então, o tempo que é muito importante para nós como contadores, né? Você como contador já deve ter percebido. Outra coisa importante, quarto item, benefício legítimo que o cliente terá. Então, de repente você está fazendo um compliance, de repente você está fazendo, você está gerando uma economia para o cliente, né? E o cliente vai, pela economia você pode cobrar. Ó, eu vou passar a gerar uma economia aí de 40 mil reais por mês aí com impostos, porque eu vou fazer um estudo tributário. Legalmente, você vai conseguir economizar isso. Com base na economia, você pode precificar. Outro ponto importante, a classificação do cliente. É um cliente é, eventual ou é um cliente fixo? Fixo é um preço, eventual é outro preço. Coisas importantes. Veja só que interessante, quantos fatores envolvem e às vezes a gente não percebe, né? E outra coisa importante é a localização do cliente. Tanto a localização em relação à tua distância, quanto também a localização do cliente em relação a estados, porque hoje ainda não saiu a reforma tributária, nós estamos, né, caminhando para ela. Hoje ainda cada estado tem uma regra diferente, cada cidade tem uma regra diferente.
Então nós temos que se cuidar com relação ao trabalho que nós teremos devido ao local do cliente. E a distância, o deslocamento, se eu vou precisar fazer visitas, se eu não vou precisar. Então eu coloco tudo isso no papel, numa reunião. Isso é a minha forma de trabalhar, inclusive. Eu faço um checklist com o cliente. Ó, o que você faz? Faço isso, faço isso, faço isso, faço isso. Ok. Da onde você é? Ok. O que você precisa? Legal. Tudo isso eu faço com o cliente. E aí, com base nisso, eu vou, na minha mente, fazer um preço. Né? Pode ser 300, 400, meio salário, um salário mínimo. É muito relativo. 3, 4 salários mínimos, depende do tamanho da empresa. Então depende do trabalho que eu vou ter, depende do faturamento, depende do, enfim, quantidade de funcionários. Todos esses critérios são extremamente importantes na hora de você fazer a precificação. Já aproveitando, dia 17 agora, da semana que vem, já 17 de junho, eu vou estar fazendo uma aula ao vivo pelo Meet. Então, se você quiser participar desse Meet, você manda uma mensagem aqui para mim, aqui no Instagram, no YouTube. Você vai encontrar, aliás, aqui em cima nesse vídeo você vai encontrar o meu arroba. Então, você vai lá no Instagram. Lá no Instagram você consegue pela minha bio entrar em contato comigo para eu colocar você neste grupo para você participar desse Meet. Por quê? Lá eu vou deixar vocês tirarem dúvidas. Inclusive, eu vou abrir realmente aquilo que eu faço no meu dia a dia, conforme as dúvidas de vocês, sem problema nenhum, ok? Então, se você está interessado, gostaria de ter essa conversa comigo, me procura lá pelo Instagram, que vai ser um prazer poder te ajudar. Alguém da minha equipe vai te atender e vai ser super legal lá no dia 17 a gente estar junto. Mas, continuando aqui, tem um fator muito importante que às vezes os contadores eles esquecem, tá? E eu vou confessar para vocês que por muito tempo eu ignorei, que é o contrato. O contrato de prestação de serviço ele é muito importante, tá? Então, mas aonde que eu consigo o contrato, Júnior? Como que eu faço? Deixa eu vou abrir um Google aqui, ó. Eu vou compartilhar a tela para vocês verem como é fácil a gente se regularizar em relação a contrato, por exemplo, tá? Deixa eu abrir aqui. Olha só. Vamos lá. Contrato contábil. Olha só, simples. Fiz uma pesquisa. Aqui já tem esse da Lefisc, o próprio Google já traz algumas informações, tem o CRC de MS. Ó, vamos pegar o do Conselho Federal. Ó, o Conselho Federal já traz para nós algumas dicas com relação a contrato, cara. Então você pode procurar aqui, ó, acredito que vocês estejam vendo, pode procurar aqui na internet, vai trazer todas o certinho, ó, contratação de serviço, aí vai vir modelos, modelo básico de contrato de prestação, modelo completo de contrato de prestação, modelo de contrato de prestação de serviço de perícia, daí já entra outro serviço, não é os serviços contábeis. Ó, e a fonte aqui desse segundo contrato é a Fenacom, que também dá para vocês entrar pelo site da Fenacom para conseguir esses modelos, tá? Então, cara, modelos nós conseguimos na internet. Então, você é contador, eu sei que isso aqui para você é fichinha, você com certeza tira isso aqui de letra. Só basta você fazer uma pesquisa, faz um Google aí, baixa o contrato, altera o que tem que alterar e tá resolvido. O que falta às vezes no começo, né, é a confiança. Você, puxa, mas será que é tão fácil, é tão simples? É só isso. É simples assim. O que é um pouco mais difícil é chegar realmente nesse preço. Por isso, nessa aula lá no dia 17, vocês vão ter esse acesso e aí lá eu vou falar para vocês valores, certinho quanto que eu cobro, ok? Aqui eu só quis dar uma ideia para vocês de o que vocês têm que procurar, o que vocês têm que levar em consideração, porque às vezes você vai cobrar R$ 200 para fazer um serviço que é um absurdo de barato, absurdo mesmo, como dizem alguns colegas, é uma prostituição da nossa área. E você vai ter um trabalho que vai te tomar dias, às vezes, né? Dependendo da empresa, você não sabendo precificar, você vai ter um baita de um problema. Ainda mais no começo, onde você não consegue nem dimensionar o tanto trabalho que você tem com cada tipo de atividade. Cada ramo de atividade tem uma forma diferente de trabalhar, cada regime tributário tem uma forma diferente de você trabalhar. Então, épocas do ano. Rapaz, aconteceu um caso comigo uma vez, vou contar rápido para vocês de uma empresa nova, um cliente novo que chegou para mim no mês de abril. E o contador anterior não tinha fechado o balanço, não tinha fechado nada e era uma empresa do lucro real. Olha só o tamanho do pepino que eu caí. Quem sabe um pouco vai entender o que aconteceu. Não tinha balanço do ano anterior
e eu era lucro real. Ou seja, como que recolhe um imposto? E se tivesse imposto a recolher? Tá tudo atrasado. Já estamos em abril. E aí nós temos que entregar a ECF e a ECD. A ECD e a ECF. Rapaz, foi uma maluquice. E aí, obviamente, essa empresa eu cobrei muito bem. Cobrei bem por aquele serviço específico de ajustar todos os anos anteriores e também cobrei muito bem pelos honorários, porque tratava-se de uma empresa muito grande. É cliente meu até hoje, inclusive. Então, esses cuidados na hora de precificar, eles são super importantes para o teu escritório ter sustentabilidade, para que você possa realmente se manter aí como contador dentro do mercado que é competitivo. Sim, ontem aconteceu um caso engraçado comigo, encontrei uma pessoa num evento, um colega aí de trabalho, que esse colega de trabalho, inclusive, ele tinha tirado um cliente meu. E foi muito engraçado, porque esse colega, ele não entende muito bem ainda, ele é um colega novo, né, de mercado, ele acabou de entrar no mercado, e aí pelo fator dele ser muito mais próximo daquela pessoa, e tá, tanto de localização quanto de proximidade mesmo, aí o cliente foi, isso é super normal, tá? Se você está entrando na área agora, você vai ver que alguns clientes teus vão, outros vão vir por proximidade, outros vão pela proximidade com outro contador. Isso é super normal. Não se preocupe, não se assuste, que é assim mesmo que funciona. E aí ele, enfim, na conversa lá, né, alguns tons assim de o cliente estava reclamando de falta de atenção, o cliente precisa de atenção, super concordo. E eu tenho clientes que me pagam por essa atenção, mas tem clientes que eles não querem pagar. Tem clientes que eles só querem que se faça o básico do básico. E pagando o preço do básico, querem a atenção de um cliente VIP. Um cliente que te paga mais por aquilo. E aí entra aquela questão que eu falei para vocês do escopo do trabalho. O escopo do serviço. Qual é a demanda? Na fechação, no ato de fechar um contrato, na contratação lá do serviço, é muito bom você deixar claro o que você quer. Você quer um atendimento pessoal comigo, com visitas, ou você quer simplesmente um contador que fecha imposto, fecha balanço no final do ano e acabou. Então é muito importante, isso está muito claro, inclusive em contrato, para que vocês não tenham problemas depois, tá? Esse caso que aconteceu comigo foi engraçado, só que como o contador está iniciando, ele ainda não entendeu algumas coisas. Mas o tempo ensina, né? O que eu quero é que você que está assistindo esse vídeo, você aprenda isso. Você entenda isso antes de passar por situações como essa, né? Então, se você está interessado, dia 17, eu vou ter o maior prazer de ajudar você, ok? Espero que eu tenha ajudado você com essa aula. Se fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, curte aqui, ativa o sininho para você receber as notificações. Eu tenho colocado 2 a 3 vídeos aí por semana, alguns shorts também. Então, a minha intenção é trazer conteúdo para vocês. Me ajuda aí, que eu estou ajudando vocês daqui. Valeu, gente. Grande abraço. Até a próxima.